Pessoal, bom dia a todos. É bom estar com vocês, mas vocês deram uma sorte danada, né? Eu estava sem energia aqui em casa, logo no começo aí, só voltou a energia há pouco tempo, foi o tempo de ligar os equipamentos aqui para dar aula a vocês. O pessoal do primeiro ano mesmo ficou sem aula por conta da falta de energia. Estou até com medo, que está dando umas oscilações. Então, se caso você vê aí a minha conexão, desconectou de uma hora para outra, você já fica sabendo, foi a energia que foi embora. Eu não sei o que é que estão fazendo de reparos aí próximo por aqui, que a energia está indo para o Beleléu rapidamente, né? Então, aproveito aí para parabenizar vocês, eu corrigi a prova de vocês, numa boa, tá bom? Eu vou liberar as notas para vocês, eu vou digitar aqui. Vocês querem que eu diga normal ou quer que eu deixe no privado aí? Fala no chat aí. Quem quiser no privado, eu falo no privado. Quem não quiser, Pode eu dizer, falo. professor, tem frescura não. Tem frescura não, né? Eu sei que eu tirei não 10. não teve nota ruim mesmo, não. Não teve nota ruim, não. Sei que eu tirei 10. Sabe que tirou 10, né? Pra aí. Deixa eu só pausar aqui. Pronto. Vamos dar continuidade aí à parte 2, né, de triângulo. O que é que falta na parte 2 de triângulo? A gente vai ver um pouquinho do teorema de Tales, né? Muita gente pode dizer, não tem nada a ver com triângulo, é realmente, mas no livro de vocês ele está incluso dentro desse mesmo tópico, desse mesmo capítulo, né? Então a gente vai falar dele um pouquinho, que é o teorema de Tales, e a gente vai falar um pouquinho das áreas de triângulo. Relembrar, né? Na verdade, eu vou relembrar de vocês. Não é nenhuma novidade, vocês viram comigo ano passado isso aí, né? Alguns de vocês me procuraram, professor, as aulas do senhor era melhor quando tinha as aulas seguidas, feito ano passado, né? A gente tinha 2 aulas assim, na verdade eram 4 aulas, 2 seguidas na segunda, 2 seguidas na sexta. E dessa vez ficou meio quebrado, né, esse ano, e a gente não teve essa oportunidade. Mas eu estou organizando na agenda aí direitinho, alguns horários extras, não se preocupem, tá bom? Alguns horários extras aí para a gente se encontrar ao vivo, não necessariamente pelo Zoom, mas lá no nosso canal lá do YouTube, tá bom? Não digo meu, é nosso mesmo, né? Também agradeço a força de vocês aí, o canal atingiu mais de 1.000 inscritos, né? Então, graças a Deus, eu devo estar divulgando aí em breve aí no Instagram, mas atingiu mais de 1.000 inscritos aí, nesse fim de semana aí, graças a Deus a gente atingiu essa marca, e foi uma felicidade imensa, né? Porque, querendo ou não, é a força do trabalho e acreditar, né? E fora os comentários que eu estou recebendo de outros lugares, né? Inclusive até proposta de trabalho em outros estados, referente, graças a Deus, a esse pouco de sucesso, né? Mas minha missão é compartilhar o conhecimento com vocês, né? Então, minha missão não é exatamente chegar a 1.000 inscritos, 2.000, 3.000, não me preocupo com isso, né? Eu lembro que eu cheguei a atingir 800 inscritos, aí cheguei a publicar tal, aí depois teve uma queda de inscritos, e eu não me preocupei. No período das férias, né? Então o pessoal acho que começou a sair dos canais de educação e dizer, vou só curtir as férias e depois eu retomo. E eu não me preocupei com isso, porque eu não me preocupo com esses números, né? A minha preocupação é passar um bom conhecimento para vocês, passar um bom material, um bom trabalho. Então, isso é a minha dedicação. Até quando eu vou fazer uma live simples, falando de alguma coisa, por exemplo, recentemente sábado eu fiz a live falando do Matemática do Zero do curso, para chegar até aquela live eu fiz uma determinada pesquisa, fiz um roteirozinho, aquela coisa toda. Infelizmente na live de sábado eu tive uns problemas com a internet, mas aí depois normalizou, tudo normal e a gente tocou o barco para frente. Está até disponível lá salva, se você quiser conhecer um pouco do Matemática do Zero, você pode dar uma olhadinha lá na live, tá bom? É uma isolada baratinha, mas uma isolada com qualidade, ok? Quem já está lá pode confirmar para vocês depois aí o quanto temos de qualidade, né? Num curso muito barato, né? E que eu quero mostrar ao mundo que o preço não faz a diferença. Que adiantava eu cobrar 700, 800 reais ou até R$ 1.000 numa isolada dessa, né? E não oferecer a qualidade que eu ofereço, né? Ou simplesmente por dizer, já que é uma qualidade boa, ele tem certeza que a qualidade é boa, então ele está cobrando muito caro, porque muita gente julga pelo caro, né? A gente tem experiência aí na nossa cidade
situações aí que muita gente diz, eu vou preferir o caro porque é melhor, mas nem sempre é assim, né? Então, garanto a vocês aí, quem está interessado no Matemática do Zero ou quer assistir uma aula experimental, é só falar comigo no WhatsApp que eu mando o link para você quando eu estiver dando aula ao vivo. As aulas ao vivo serão aos sábados, às 14 horas. Okay? Então, nesse sábado mesmo vai ser a primeira aula, aula 1. Vocês sintam-se convidados a assistir essa primeira aula e eu não vou cobrar nada, nenhum real para você para assistir essa primeira aula. Vai ser um prazer ter vocês lá. É só falar comigo que eu mando o link para vocês no grupo ou você entra em alguns dos meus canais aí, sei lá, Instagram, onde for, e pede o link, solicita o link que eu mando para vocês. Beleza? Então, vai lá. Triângulos, né? Então, os triângulos em si, a gente falou já de todos eles, semelhança de triângulo, vimos as propriedades, as classificações, tudo o que aconteceu nos triângulos está lá na parte 1. Nessa parte 2, a gente vai ver o Teorema de Tales, que é a consequência, né, que dá origem à semelhança de triângulo, que a gente viu anteriormente, mas o Teorema de Tales é que dá essa consequência, né? Eu segui aí a ordenzinha do livro, por isso que o Teorema de Tales ficou nessa parte aí, incluída de triângulo, porque eu fiz seguir a ordem do livro, dos tópicos, sem se atrapalhar. Mas vocês devem lembrar, porque Teorema de Tales foi a primeira aula presencial da gente do ano passado, 2020, no segundo ano do ensino médio, foi exatamente falando desse cara, né? O Tales de Mileto, né? Ele, além de matemático, era filósofo, tá bom? Então, tinha essa preocupação em entender e explicar, né, o universo, né, de diversas formas, e com isso ele fez um estudo nessa parte da geometria. Em uma das suas visitas ao Egito, ele verificou, né, e se dedicou fundamentalmente a determinadas situações da geometria, e uma delas foi esse cálculo aí, o famoso cálculo da pirâmide. Quando ele foi visitar o Egito, ele ficou muito surpreso com aquela construção, né? E queria saber de quantos metros tinha sido aquela construção. Só que ele não podia subir, escalar com a fita métrica e sair medindo em hipótese alguma, porque as pirâmides, né, naquela época, eram considerados túmulos sagrados, né? Então, né, é praticamente um cemitério a céu aberto. Então, as pirâmides eram como se fosse um túmulo. Então, um túmulo sagrado, ele não podia ali se aventurar, subir ou fazer algo desse tipo. Então, ele teve a brilhante ideia de verificar que, se fincasse um bastão ao lado da pirâmide, a sombra que era gerada pelo sol do bastão e a sombra gerada pela pirâmide eram segmentos, né? Ou seja, possuía distâncias proporcionais. E aí, com isso, se você observar, fica parecendo um triângulo aí, e é como se a gente tivesse dois triângulos. Então, deixa eu ativar aqui minha canetinha. É como se a gente tivesse aqui, ó, dois triângulos semelhantes. Tá bom? Então, o Tales, ele observou isso aí, ele conseguiu enxergar isso aí, e ele ficou muito famoso, né? Existe um outro teorema também, que é o teorema angular de Tales, mas ele não teve tanta fama quanto esse teorema aqui, né? Então, Tales de Mileto, ele conseguiu achar a altura da pirâmide egípcia sem sequer tocar na pirâmide, sem sequer precisar subir e medir, né? Olhando, fazendo apenas essa relação de semelhança. E aí ele viu mais, ele observou que além desses dois triângulos semelhantes, a ideia, né, da pirâmide dele ia além desse formato triangular. Se ele estendesse mais ainda, né, ou seja, se aqui continuasse crescendo e tivesse outro segmento aqui, esses segmentos aqui eles passavam a ser segmentos proporcionais também. Então ele verificou que não era só a altura, não era só a sombra, né? Então nem a altura nem a sombra era só proporcional. A que a gente chama de hipotenusa também tinha esse segmento proporcional. Então, graças a ele, graças a esse famoso cálculo, ele desenvolveu o seu teorema, que era o teorema, ou seja, os segmentos proporcionais em um feixe de paralelos. Né? Aí, ano passado, vocês viram isso comigo, a gente respondeu questão só, respondeu questão no começo do ano, respondemos aí
veio a pandemia, fizemos revisão, finalzinho do ano, revisão para o SSA, fizemos revisão do Teorema de Tales novamente. Então, você começa a observar que o Teorema de Tales ele tem grande importância porque ele não aparece sozinho, né? Ele aparece dentro de outras questões e sai trabalhando por aí afora, aquela coisa toda, né? Então, o Teorema de Tales ele tem essa particularidade. Ah, professor, e o que é que diz o Teorema de Tales? Bem simples. É só segmento proporcional, mas aí a gente tem que respeitar sempre uma direção. Se você for comparar esse lado com esse, nesse sentido, ou seja, da esquerda para a direita, a mesma coisa você vai fazer com os outros segmentos. Você também vai ter que comparar da esquerda para a direita. Se você for no sentido da direita para a esquerda, mesmo esquema. Se for subindo de baixo para cima, mesmo esquema. É fazer a comparação de baixo para cima. Tá bom? Se for descendo de cima para baixo, então você vai fazer a comparação em ambos os segmentos dessa mesma forma. Então, o segredo do Teorema de Tales é respeitar esse sentido. Se você respeita esse sentido, com certeza, com toda certeza, você não vai precisar se preocupar, tá bom? Vamos lá, continuando. Então, uma coisa importante é que se tiver desse tipo, se a gente tiver algo desse tipo, acho que vocês lembram, é lembrar que se aqui eu tenho a reta A e aqui a reta B, aqui eu tenho X, Y, Z, W, então você tem que sempre comparar do mesmo segmento. Então, por exemplo, se eu disser que X está para Z, ó, eu estou nesse sentido, da esquerda para a direita. Então, eu vou dizer X está para Z. Assim como, aí eu não posso dizer W está para Y, por quê? Porque quem pertence a essa reta A é o Y. Então, primeiro tem que vir ele, para depois vir o W. Fica meio confuso, né, quando a gente vê uma situação como essa, porque você, professor, só me disse que tinha que respeitar o sentido? Sim, a gente continua respeitando o sentido. Ó. Tá da reta A para a reta B. Da reta A para a reta B. Ok? Então, é bom chamar a atenção aí referente a essa situação. Ok? Aproveito também para lembrar aí durante a nossa aula, na aula de amanhã e de sexta-feira, vocês vão ficar fazendo atividade. Eu vou passar a atividade amanhã mesmo, eu faço um lembrete para vocês, eu passo a atividade amanhã. Posto lá, no horário da nossa aula, eu posto a atividadezinha. Vai ser pouquinho, tá bom? Garanto a vocês, vai ser muito não. Na sexta eu sei que vocês têm prova de química, física, né? Biologia também, né? Então, já vou passar a atividade para vocês quando for amanhã, referente a tudo isso aí, porque na aula de hoje a gente encerra o capítulo 1. Então, finalizamos o capítulo 1. Eu não quero começar o capítulo 2, ok? Sem a gente fazer essa pequena revisãozinha, né? Então, sem fazer. Deixa eu só folhear aqui o livro, só para confirmar isso mesmo. Deixa eu ver que eu não estou dando informação falsa a vocês. Não, mas é isso mesmo. Na quinta-feira, ou na próxima terça, a gente inicia o capítulo 2, tá bom? O capítulo 2 vai falar sobre... Ainda continuo falando de triângulo, só que vai ser uma pincelada em triângulo retângulo, coisa do tipo de trigonometria, né? Seno, cosseno, tangente, e depois a gente vai ver já a circunferência, né? Para quando vier o próximo livro, a gente já começar a trabalhar outros conteúdos, ok? Beleza, galera? Vamos lá, continuando aí. Até aí, alguma dúvida? Acredito que não, porque vocês já viram esse conteúdo. Aí tem um exemplo prático aí para vocês, né? Um exemplo bacana que forma aí sobre esses cruzamentos, essas coisas todas. Uma dica importante seria você printar essa tela que está aí agora e depois tentar fazer esse desenho no seu caderno, tá bom? Principalmente aí quem gosta de decorar e armazenar equações na cabeça, então fazer esse desenho aí com esses segmentos, essas letrinhas do mesmo jeito e tentar reescrever essas proporções que estão aí, que A está para B, C para D e por aí vai. Então, tentar
fazer isso aí. Você pode estar perguntando, professor, é para memorizar isso? Não, é porque quando você vê algo parecido com o teorema de Tales, você vai conseguir resolver de forma prática, já compreendendo esse desenho aí. Eu vou avançar, tá? Aí vamos ver um exemplo, né? Nada melhor do que ver exemplo. Vocês sabem que eu gosto bastante de exercício. Olha o exemplo aí. Figura ao lado indica 3 lotes de terreno com frente para a rua A e para a rua B. As divisas dos lotes são perpendiculares à rua A. As frentes dos lotes 1, 2, 3 para a rua A medem, respectivamente, 15, 20 e 25. A frente do lote 2 para a rua B mede 28. Qual é a medida da frente para a rua B, nos lotes 1 e 3? Ó, bem prático, né? Ele quer saber o valor de x e y. Essa questão aqui caiu na prova de vocês do ano passado, ainda era uma prova presencial. Eu lembro que a gente ainda teve nossa prova presencial, foi a única. Eu tinha colocado essa questão na prova de vocês. Resgatei aqui porque eu gosto bastante dela, porque aqui eu tenho duas situações, eu quero descobrir o x e o y. Então é só fazer por etapa. Aí, as comparações do teorema de Tales, eu vou fazer nesse sentido aqui. Eu vou fazer de baixo para cima, ou melhor, de cima para baixo. Então, vou fazer, ó, x está para 15, assim como 28 está para 20. Ok? Aí agora eu vou fazer meio pelos extremos. 20x igual a 15 vezes 28. Multiplica aí para mim, por favor. Quanto é 15 vezes 28? E aí, quanto é que é? 15 vezes 28. 420. Obrigado, Vitória. Aí agora, 420 dividido por 20. Dividido por 20. Quanto tá aí? 21. Pronto, então achamos o x. Agora o y. Vamos calcular o y. Então, y está para 25. Assim como, aí você pode usar o mesmo valor, 28 para 20. Aí aqui você vai ter 20 vezes x igual... Oxe, acho que não vai dar aqui no espaço, não. 20 vezes x igual a 25 vezes 28. Aí 20 vezes x, repete. E quanto é 25 vezes 28? 700. Aí agora a gente tem 700 dividido por 20, que vai nos dar... Eita, eu estou chamando de x aqui. É y. Deixa eu só consertar aqui, pessoal. Vocês nem me avisam. Né? Y, acho que deve ser esse clima que está tendo hoje, uma chuvinha bacana. Né? Então, y. Aí quanto é 700 dividido por 20? R$ 35. Isso mesmo. Tá bom? Então, vê, bem tranquilo, bem bacana. Vamos ver o exemplo 2. Pronto, o exemplo 2 remete àquela ideia que eu tinha repassado para vocês aí. Na figura abaixo, as medidas assinaladas são dadas em centímetro e a B é paralela a DE. Se BD é igual a 7, então X é igual a... Eu quero saber o valor de X. Bom? Então vamos lá.
BD, cadê BD? Ah, BD é essa distância toda aqui. Ó. Vou deixar destacado aqui. Essa distância toda é o nosso BD. Aí ele diz que isso tudinho vale 7 centímetros. E aí ele quer saber essa danada toda. Então, vê, ele está falando da soma. Então, eu posso dizer que x está para 4. Veja que eu estou nesse sentido. Só que aí, nesse sentido, eu não vou dizer direita e esquerda, não. Vou dizer da reta B para a reta A. Então, x está para 4. Aí, aqui, você vê que eu usei a soma toda, a soma de B. Então, a soma de B é 7, que é o BD, né? Ó, BD vale 7. Aí, agora eu vou usar a soma toda de AE. 4 mais 6, 10. E aí eu faço o meio pelos extremos. Nesse caso aqui, eu só vou jogar o 4 para lá. Só jogar o extremo. 4 vezes 7, 28. Dividido por 10, dá 2,8. E aí a gente chega ao resultado. Tá bom? Então, só para lembrar vocês, o Teorema de Tales é bem bacana, né? bem tranquilo. Pergunta, tem alguma dúvida aí? Alguém tem alguma pergunta sobre o Teorema de Tales? O cachorrinho, Alice. Ele está querendo saber se tem dúvida. Tem não, Alice. Tem Bhaskara não. Rapaz, eu acho que se Bhaskara fosse vivo, a Alice estava procurada pela Interpol por tudo, porque já tinha matado ele. É raiva danada de Bhaskara. Até o cachorro riu e deu língua aí para tu aí. Então, vamos lá, vamos avançar. Agora, a gente vai chegar numa parte da aula que eu só vou revisar, só revisar as fórmulas, tá bom? Porque depois a gente vai ter um estudo mais aprofundado do triângulo, né, no decorrer do ano. Mas isso vocês já viram de cor salteada. É só relembrar as fórmulas mesmo. A área de um triângulo qualquer, base vezes altura dividido por 2. Beleza? Aí se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, fala no chat ou abre teu microfone aí e pergunta, tá bom? Que eu só vou avançar para vocês, só para mostrar. Temos a área de um triângulo equilátero. L é o quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aí você tem o valor da altura, né, a formulazinha. Temos uma outra forma de calcular a área de triângulo qualquer, só que essa forma, especificamente, você tem que conhecer esse danadinho aqui. Esse cara tem que ser conhecido. Senão vai dar errado, entendeu? Então, esse cara tem que ser conhecido. E esse daqui é a fórmula mais usada nos momentos atuais, que é a fórmula que você precisa apenas dos 3 lados, que é normalmente utilizada para resolver a área de triângulo escaleno, mas aí ela serve para qualquer triângulo, desde que você conheça os 3 lados, você joga nessa fórmula, você vai saber. Basta você lembrar que o semiperímetro, que é esse cara aqui, é a soma de todos os lados dividido por 2. Pronto, acabou-se. Tá bom? Então, por mim, você só decorava essa aí, acabou-se, já respondi a questão qualquer um. Essa é a do triângulo equilátero, tá bom. É suficiente. Beleza? Dúvidas aí? Né? Aí veio uma coisa importante, que é bom vocês saberem. Isso aí vocês não viram, nem ano passado, nem ano retrasado. Comigo não, é a primeira vez, que agora é a parte do 3º ano. Num triângulo, a gente pode calcular a base média dele. Pode ser pedida, né, na hora da questão. E aí, para calcular a base média de um triângulo, é bem facinho. Basta você pegar o valor da base que está aqui, ó, essa base aqui, vou chamar de Bzão. Esse Bzinho aqui, eita, ficou amarelo, esse Bzinho aqui, e dividir a base por 2. Então, basta você pegar a base do triângulo e dividir ela por 2. Aí você encontra a base média. Beleza? Não é fácil. Dificuldade aí com isso aí? Nenhuma, né? Teorema da bissetriz interna. Então, esse teorema da bissetriz interna, ele fala o seguinte: toda vez que uma bissetriz partir de um vértice do triângulo e vir tocar no outro lado do triângulo,
Tá bom? Então, sair do verso do triângulo para o outro lado do triângulo. Então, essa bissetriz vai dividir o triângulo não em partes iguais. Vai dividir o ângulo em partes iguais, mas o triângulo em partes proporcionais. O que isso quer dizer, professor? Se aqui for x, aqui y, aqui z e aqui w, então eu posso aplicar o teorema de Tales aqui numa boa. Eu posso dizer que w está para x, assim como z está para y. Beleza? Tranquilo, meu povo? Perguntinha mais uma vez. Olha, Alice, dando a patinha para tu aí. Dúvidas? Não tem dúvidas, então vamos fazer as questões extras, tá bom? Então vamos lá, rapidinho. A figura abaixo nos mostra duas avenidas que partem do mesmo ponto A e cortam duas ruas paralelas. Na primeira avenida, os quarteirões determinados pelas ruas paralelas têm 80 metros e 90 metros de comprimento, respectivamente. Na segunda avenida, um dos quarteirões determinados mede 60 metros. Qual o comprimento do outro quarteirão? Então, ele quer saber o valor de x. Teorema de Tales aqui sendo aplicado. Vou fazer x, aí eu vou de baixo para cima. Então, x está para 90, assim como 60 está para 80. Corta esse zero com esse zero. X, aí eu vou só jogar o 90 para cá. Ó. 90 vezes 6 dividido por 8. Vamos lá, quanto é 90 vezes 6 dividido por 8? Faça o cálculo todo aí, Vitória, por favor. E quanto dá aí o total aí? Então, 90 vezes 6 dividido por 8. Vejam aí quanto é que dá. R$ 67,5, isso mesmo. Beleza, meu povo? Estão vendo como é facinho? Então, ó, eu vou colocar agora mais 3 questões como tarefinha para vocês fazerem aí nesse próximo horário. E a gente encerra a nossa aula ao vivo, né? Após eu passar essas situações. Aí, como eu digo, só vamos nos encontrar na próxima semana, próxima quarta-feira. Quer dizer, eu não sei se próxima quarta é feriado, se eu não me engano, né? Se eu não me engano. Se caso for feriado, eu vou dar um jeito de encontrar vocês aí na semana que vem, para a gente não ficar partido, tá bom? Mas aí eu dou um jeitinho, a gente vai dar continuidade aí. Nem que seja lá pelo YouTube, a gente desenrola. Beleza? Nesse feriado aí, não sei se vocês vão curtir ou não, só para a gente andar com o conteúdo direitinho, tudo nos conformes. Então, vai lá. Ó. Questão 2. Tira o print aí. Isso é para vocês fazerem. E vocês têm até 11. 11 não. Deixa eu ver a hora aqui que termina a quarta aula. Eu acho que é 11 mesmo. Vou confirmar aqui. Hoje eu trouxe os papéis tudo pertinho. Não, a quarta aula termina de 10h45. Mas eu vou deixar até meio-dia. Você pode me enviar. Envia para o meu e-mail, tá bom? O meu e-mail. Professor, qual é o e-mail? Rafael 2104 @gmail.com. Tá bom? Então, vocês têm até meio-dia para enviar. Essa questão 2. A questão 3. Lucas aí, ó, obrigação de mandar, viu, Lucas? Questão do colégio militar aí. Isso é de que coisa? Sei aí. Essa foi de 2019. Colégio Militar do Exército lá do Rio de Janeiro. E trouxe uma da Marinha aí também. Questão da Marinha, questão 4. Ok? Pergunta a vocês, alguma dúvida? Quando for amanhã, eu vou postar lá no grupo para vocês a atividade lá. Diga, Alice, pode falar. Foi sem querer. Então, quando for amanhã,
eu posto no grupo de vocês, lá do WhatsApp, a tarefinha, as atividades de amanhã, tarefinha de casa, né? Então, agradeço a vocês de coração, tá bom? Que Deus abençoe vocês imensamente. Uma boa semana, boa prova sexta-feira de Química, Física e Biologia. Arrebentem lá, que eu sei que vocês estão tirando onda aí nessas provas. Ok? E até semana que vem. Se caso na quarta-feira for feriado, eu vou dar um jeito da gente se encontrar na semana que vem para não ter que prejudicar o nosso conteúdo. Beleza? Então, tchau, tchau. Até semana que vem. Grande abraço.